Essa história é muito interessante porque eu tirei de um livro eminentemente católico que é escrito pelo Pero Rodrigues, da editora Loyola, que ele fala do padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Ele está contando a vida de José de Anchieta, mas pega algumas passagens desta. José de Anchieta viveu na mesma época do padre Manuel da Nóbrega. Vieram para implantar o cristianismo no Brasil. O padre Manuel da Nóbrega vai fazer um trabalho fantástico, inclusive fundar a cidade de São Paulo, no pátio da escola, e o padre Manuel da Nóbrega faz as 8 primeiras escolas do Brasil. Por isso que é a marca do grande educador brasileiro, o padre Manuel da Nóbrega, que deveria ser o verdadeiro patrono da educação brasileira, porque fez as 8 primeiras escolas. Mas viveu na mesma época do Anchieta. E lá ele conta que o Anchieta chamava de vez em quando o padre Manuel da Nóbrega para apaziguar conflitos. O padre Anchieta tinha uma habilidade muito grande, era um homem muito bom, mas o padre Manuel da Nóbrega, só quem entende o espiritismo vai compreender por causa dessa habilidade dele. O padre Manuel da Nóbrega era chamado para vir trabalhar com crises, às vezes, na tribos lá em Itanhaém, em São Vicente, em Bertioga, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Tem várias regiões essas que eles andavam. A maioria das vezes de pés ou andando de barco, mas eles faziam muito esse litoral todo, e muitas vezes de pé. Então tem alguns casos interessantes que o Pero Rodrigues conta nesse livro dele. Ele conta que um episódio interessante que o padre Manuel da Nóbrega chega numa tribo e as pessoas estão alvoroçadas e diz para ele que a avó tinha acabado de enterrar o neto. E ele diz, mas como? Por que isto? Onde é que está esse neto? Disse, está ali, vão direto tirar a criança de lá, e tira a criança ainda está com vida. E o padre Manuel da Nóbrega faz as ilhas, dá de mamar a criança, aquelas ilhas que estivessem amamentando, dá de mamar a criança, e consegue ainda manter viva essa criança durante 8 dias. Aí ele pergunta, mas por que ela fez isso? A avó diz, porque a Índia tinha tido filho com outro que não era o companheiro dela. É como se ela tivesse traído. E como vingança, ela matava a criança. Diz que essa criança não saiu do casal normal, de acordo com a cultura dele. E aí o padre Manuel da Nóbrega vai ensinar para eles que a criança não tem nada a ver com isso. Se de alguém tivesse que ser punido, teria que ser a mãe e o pai, e não a criança. Mas a criança ainda durou 8 dias. Ele conta também o caso que o padre Manuel da Nóbrega vem um grupo grande do Rio de Janeiro, dos Tamoios, para ter uma briga com a tribo aqui em São Vicente. Vem 200 barcos de guerra deles, aqueles canoinhas de guerras dele, e o padre Manuel da Nóbrega consegue acalmar eles. Quando consegue acalmar, um das tribos oferece uma mocinha para o padre ficar com ela, dormir com ela. E ele disse que não, mas é porque nós somos gratos que o senhor fez as pazes e nós estamos... E o padre disse que não, e ele quer saber do padre por que não, e o padre vai explicar, e cada vez eles admiravam mais o padre. É que o padre Manuel da Nóbrega, de acordo com o conhecimento do Espiritismo, o padre Manuel da Nóbrega é o mesmo senador Públio Lentulio lá do início da época do Cristo, que era, quem conta essa história bem, é o livro Há 2000 anos que o Emmanuel faz essa história, há 2000 anos, e depois ele conta no livro 50 anos depois, que é a sequência dessa mesma história. É um romance, 2 romances muito lindos, quem não leu vale a pena ler, é há 2000 anos atrás e 50 anos depois, editado pelo Emmanuel, lá pela psicografia do Chico Xavier. Mas o padre Manuel da Nóbrega, que foi o senador romano, que também foi padre mais umas 2 vezes, e é o mesmo Emmanuel
que é o orientador do trabalho do Chico Xavier. Aí você entende a habilidade política dele. Naquela época do Cristo, ele já era senador. Ele tinha uma habilidade política muito grande. Por isso que ele era chamado para ser mediadores. Isto é muito interessante, porque é um livro contado por um sujeito eminentemente católico, que está contando a história do José de Anchieta e encaixa essas histórias do padre Manuel da Nóbrega, que é o mesmo Emmanuel, que é lições para que nós refletir. O Emmanuel, que foi o orientador do trabalho do Chico Xavier, e que o Emmanuel está reencarnado, de acordo com Chico Xavier, no interior de São Paulo, e deve estar agora já um rapaz indo na direção dos 20 anos, e com certeza vem para fazer um trabalho de grande missionário. Então esse caso do padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta é caso interessante, porque está no livro, lá na edição Loyola, do Pelo Rodrigues, que conta esses casos e conta outros casos, mas eu só contei esses 2 casos para as nossas reflexões. Então, que Deus te abençoe o padre Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta. O José de Anchieta, que o Emmanuel conta que quando ele toma o caminho do Espiritismo, ele convida o José de Anchieta. O José de Anchieta ainda quer continuar naquela caminhada do cristianismo católico, e continua, e depois vai ser o padre Fabiano de Cristo, que encarnou no Rio de Janeiro, e também tratava de escravos com muito carinho, com muito cuidado, que também é assuntos para outro capítulo, outra história, porque todas essas figuras, nós temos muito que aprender com essa gente. Que Deus te guarde, boa sorte, e até o próximo encontro nosso. Uma boa sorte.